Charlatanismo. Certas manifestações espíritas facilmente se prestam à imitação. Porém, apesar de as terem explorado os prestidigitadores e charlatães, do mesmo modo que o fazem com tantos outros fenômenos, é absurdo crer-se que elas não existam e sejam sempre produto do charlatanismo. Então, de tudo tem sempre os espertinhos que vêm tirar proveito daquela situação pelos mais variados motivos, pelas mais variadas situações. E Kardec tem uma frase interessante que ele fala que quando é para se ganhar dinheiro, tem sempre uma imaginação bem criativa. E ali, então, no charlatanismo e nos prestidigitadores, eles encontraram mecanismos de imitar alguns fenômenos espíritas, alguns fenômenos, para fazer com que as pessoas acreditassem naquilo ali como um fenômeno sobrenatural, mas eles mesmos estavam criando pelos meios mais engenhosos possíveis para enganar as pessoas. Mas daí achar que tudo é charlatanismo vai uma grande diferença. Quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão, distingue facilmente a imitação da realidade. Além disso, aquela nunca pode ser completa e só ilude o ignorante incapaz de distinguir as diferenciações características dos fenômenos verdadeiros. Então, as reuniões ou as manifestações que não são verdadeiras, qualquer um que estudou vai perceber, vai saber que não é verdadeira. Portanto, as manifestações que ali se apresentam de forma a distrair as pessoas e por interesse financeiro, ou outros interesses também, devemos deixar de lado e saberemos distinguir. Ninguém vai estar condenando aquele que está lá tentando divertir os outros. Ele vai responder perante o tribunal da sua consciência, mas sendo conhecedor de como se dar as manifestações, nós teremos os devidos cuidados para entendermos e caminharmos sempre pelo caminho que se deve caminhar. As manifestações que se imitam com mais facilidade são as de efeitos físicos e as de efeitos inteligentes vulgares, como movimentos, pancadas, transportes, escrita direta, respostas banais, etc. Não se dá o mesmo, porém, com as comunicações inteligentes de sabido alcance. Para imitar aquelas, bastam destreza e habilidade, ao passo que, para simular as últimas, se torna necessária quase sempre uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectiva excepcional, uma faculdade de improvisação universal, se assim nos permitem classificá-la. E aí vem a questão da quando é uma manifestação inteligente. Aquelas que são mais vulgares, são mais banais, comunicações mais simples, podem ser mistificadas, podem ser usadas das mais diferentes formas, das mais diferentes situações. Mas aquelas que têm mais profundidade, que têm mais condições de esclarecer, que vão trazer informações realmente substanciosas, essas são mais complicadas de poderem serem mistificadas, porque ao crivo das pessoas mais sérias, mais bem instruídas, mais bem condicionadas àquele conhecimento espírita, saberão discernir, saberão saber qual que é certo e qual que não é. Os que não conhecem o espiritismo são geralmente induzidos a suspeitar da boa-fé dos médiuns. Só o estudo e a experiência lhes poderão fornecer os meios de se certificarem da realidade dos fatos. Fora disso, a melhor garantia que podem ter está no desinteresse absoluto e na probidade do médium. Há pessoas que, por sua posição e caráter, estão acima de qualquer suspeita. E aí, é natural que as pessoas duvidem dos médiuns. É natural das pessoas duvidarem do processo mediúnico. Então, se alguém chega e fala, eu não acredito nisso, respeite. Porque para se acreditar no trabalho dos médiuns, é necessário estudo, experiência e vivência naquele momento, naquele meio, naquela situação. Cada um tem os seus momentos apropriados, cada um tem as suas oportunidades apropriadas, ao passo de crescimento, vai dar os passos para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento, para a sua melhoria. Se a tentação do lucro pode excitar a fraude, o bom senso diz que o charlatanismo não se mostra onde nada tem a ganhar. Vê o Livro dos Médiuns, capítulo 28, itens 304, Revista Espírita, 11 de 1862.
Aí aqui Kardec deixa para a gente um caminho para entendermos bem. O charlatanismo vai sempre envolver dinheiro, vai sempre envolver aquela cobiça, a vontade de dar fama, uma série de vontades. E já onde não tem nenhum interesse, a pessoa está lá fazendo trabalho pelo trabalho de fazer o bem, você pode confiar mais facilmente. Entre os adeptos do Espiritismo, encontram-se entusiastas e exaltados, como em todas as coisas. São, em geral, os piores propagadores, porque a facilidade com que, sem exame, acreditam, aceitam tudo, desperta desconfiança. Então, se a pessoa for muito entusiasmado, for muito exaltado, vai gerar desconfiança. Por isso, o tom de voz, às vezes a gente tem que treinar e educar o tom de voz. Nós temos que treinar a forma de falar, para que aquelas pessoas possam, então, começar a confiar. É um trabalho que todos nós devemos desenvolver, que todos nós devemos procurar construir intimamente para nos fortalecer no caminho do bem. Então, ser entusiasta, ser muito entusiasmado com aquelas comunicações, com o trabalho espírita, tudo bem. É importante. Mas guarde um pouco para você. Recolha no seu cantinho. Saiba com quem você pode conversar, saiba com quem você pode entender-se daqueles assuntos. O espírito esclarecido repele esse entusiasmo cego. Observa com frieza e calma, e assim evita ser vítima de ilusão e mistificações. Ilusões e mistificações vão estar no caminho do espiritismo sempre. Por isso, os médios têm que estar sempre atentos, sempre vigilantes para não cair nessas armadilhas. À parte, toda questão de boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, atender à gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Por isso, a recomendação do sigilo, do silêncio, de não se comunicar sobre todos os assuntos. Muitas das vezes a gente cita aqui durante os estudos alguns fatos mediúnicos, alguns fatos do mundo espiritual, mas ele se encaixa dentro do assunto com um caráter educativo para quem está ouvindo. Por isso, nós temos que saber colocar, e talvez eu não saiba muito bem, os fatos dentro das condições, dentro das percepções, para que todos possam caminhar e procurar entender.